E aí, gente? Bem, Santos tem vários pontos turísticos e eu quero hoje mostrar para vocês a Pinacoteca. Pinacoteca de Santos. Olha aí, a nossa Pinacoteca é a Fundação Pinacoteca Benedito Calixto. Esse imóvel é o último dos casarões remanescentes da época do café. Ele vai homenagear o pintor Benedito Calixto, que é um artista que se dedicou a retratar aqui a cidade de Santos. Ele nasceu em Itaém em 1853. Olha só, gente, 1853. Ele é considerado um dos maiores pintores brasileiros do início do século XX. Ele se dedicou à pintura de paisagens, de retratos, e muitas dessas pinturas dele estão aqui. Algumas se tornaram também... Aliás, ele se tornou o pioneiro no uso da fotografia como base para a pintura. E você pode conhecer as obras dele aqui na Pinacoteca de Santos. Legal, né? Bem, eu te apresentei a Pinacoteca. Deus chama a gente a apresentar o nosso futuro para Ele. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Tá bom? Fica com a gente. Meu nome é Maurício, sou pastor da primeira IPI de Santos e eu tenho certeza que a gente vai entender bem legal hoje como apresentar o nosso futuro diante de Deus. Então vamos entender como apresentar a Deus o nosso futuro? Eu vou ler alguns textos para vocês, tá bom? Provérbios, capítulo 14, versículo 12. Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Provérbios 14, 12. A pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Provérbios 16, 9. A melhor forma de a gente apresentar a Deus o nosso futuro é praticando a oração. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Quando a gente ora, quando a gente conversa com Deus, tem que ser uma conversa fluida. Tem que ser uma conversa como se a gente estivesse conversando com alguém, como se a gente estivesse conversando com Deus. E nós vamos apresentar a Deus o nosso futuro. Então, nós vamos apresentar a Deus coisas que nós queremos, coisas que nós gostaríamos que se realizassem, coisas que a gente não entende como vai ser o futuro. Sabe, ano que vem eu vou dar aula. E eu nunca dei aula para valer. Eu tive experiências no estágio, eu tive uma experiência durante a pandemia, mas agora que vai ser para valer. E eu desconheço totalmente esse futuro. E o que é que eu tenho feito? Eu tenho falado para Deus, Deus, eu nunca dei aula para valer, eu não sei o que é dar aula em uma e duas escolas ao mesmo tempo, eu nunca soube o que é essa rotina de sair de uma escola para outra, como é que vai ser, eu não sei, Deus, me ajude a viver esse tempo que é totalmente desconhecido para mim. Então veja, é dessa forma como a gente faz, a gente apresenta para Deus o futuro e sendo muito realista. É um futuro que é conhecido, desconhecido para você? Você vai viver algo que você sempre viveu, algo que nunca viveu? Converse com Deus sobre o futuro. Apresente a Deus os seus planos. E nessa de apresentar os seus planos para Deus, espere ouvir a voz de Deus, ouvir o que Deus tem para falar sobre os seus planos. Porque a gente faz planos, mas quem conhece o futuro é Deus. Para nós, aos nossos olhos, podem ser a coisa mais bem feita, mais bem elaborada. Mas Deus é quem conhece o nosso futuro. Então Deus está nos chamando a apresentar a Ele. Olha só, Filipenses 4,6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graça, apresente seu pedido a Deus. Apresente a Deus o seu futuro. Você que está ouvindo hoje essa palavra, apresente a Deus o seu futuro. Coloque toda
Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Salmo 40. Eu coloquei diante de Deus a minha inquietação. O futuro é inquietante. O futuro é inquietante para você, para mim, para cada um de nós. O futuro é inquietante. Apresente diante de Deus a sua ansiedade. Apresente diante de Deus o seu futuro. Tudo que nós podemos ver é 1 segundo das nossas vidas. Tudo que nós podemos apresentar diante de Deus. Até, deu uma uou! Porque é isso! É só 1 segundo e depois é um vendaval, é chacoalha. Tudo que nós podemos ver é 1 segundo da nossa vida e nada mais. O resto é esse redemoinho. Então, apresente diante de Deus o seu futuro. Eu gostaria de terminar com um texto e depois nós vamos orar sobre esse futuro, tá bom? O último texto que eu quero mostrar para você é Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Deus tem algo poderoso para nós e maravilhoso no futuro, que é desconhecido para nós. Aceite isso, o futuro é desconhecido, mas apresente diante de Deus o seu futuro. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a vida dessa pessoa, meu Pai. Eu apresento diante de Ti o futuro desta pessoa e eu peço que seja um futuro maravilhoso, de bênçãos, de novidade, de um novo tempo, ou de a vivência de um tempo que já foi vivido, mas que agora será num novo campo, com novas pessoas, num novo espaço. Eu não sei, Deus, eu não sei o que o Senhor tem preparado para mim e para quem está ouvindo esta palavra hoje, mas que seja um tempo novo, maravilhoso, de bênçãos e na Tua presença. Em nome de Jesus. E todo aquele que nele crê diz amém.